Estamos online, ladies and gentlemen. Sejam bem-vindos a esse canal que transforma você, músico, em um falante do inglês. Você que quer poder assistir cursos em inglês sobre o seu instrumento sem legenda. Você que quer poder ver vídeos do YouTube como esse, do John Petrucci, que a gente vai estudar na aula de hoje. Você que quer trabalhar, estudar música fora do país. Meu nome é Danilo, sou músico e professor de inglês. A você que acabou de chegar, muito obrigado por se inscrever. É uma honra pra mim ter você aqui. Se você ainda não se inscreveu, não tem problema, mas se inscreva aí, dá uma moral pra nós. E como eu falei na aula de hoje, a gente vai estudar esse papo aqui entre essa gentinha, Rick Beato, John Petrucci, Tosin Abasi e Devin Townsend. O Devin Townsend vai falar quase nada, na verdade o Devin Townsend não vai falar. O Tosin Abasi vai falar um pouco e o Rick Beato também. Mas o foco aqui é o John Petrucci, porque esse vídeo foi um pedido do Janderson. O Janderson comentou uns vídeos atrás, me dizendo que gostaria de ver um vídeo do John Petrucci, e eu tô aqui cumprindo a minha promessa. Então já aproveito para dizer, você que tá assistindo agora pode também mandar o seu vídeo para cá. Basta me dizer aqui nos comentários o vídeo que você quer que eu analise, que ele vai virar assunto de aula aqui no canal. Não foi fácil escolher o trecho que eu ia comentar. O vídeo é longo, é muito bom, tem muita coisa boa. Logo no começo os caras já estão aqui, ó, conversando e tocando. Se você é guitarrista como eu, e provavelmente você é porque você está assistindo esse vídeo aqui, você ouve uma Music Man plugado numa mesa Bug, que não é qualquer mesa Bug, é um Mark, sei lá das quantas, se é um 5, se é o 6, se é o 15. Eu sei que é o Mark John Petrucci, e é o John Petrucci tocando e comentando cada detalhe do som, cada configuração. Então foi muito difícil escolher, mas eu acabei optando por um trecho um pouco mais aqui pro final, de um pouco mais de 2 minutos. Não daria pra gente fazer esse vídeo aqui inteiro, né? 1h30. Imagina você que é iniciante, dá pra fazer 1h30 em 6 meses de aula, fácil. Imagina só conseguir assistir uma conversa com essa gentinha aí, ó, de 1h30, sem legenda. Aqui você pode, meu camarada. E eu escolhi o trecho que eu escolhi porque, primeiro, que o John Petrucci fala sobre técnica e tem um vocabulário ali muito interessante pra você que é guitarrista como eu. E segundo, porque o Tosin Abasi comenta como ele achava que o John Petrucci tocava o riff da Paradigm Shift, do Liquid Tension. E o Rick Beato vem então com um comentário brilhante, uma visão muito legal sobre a forma como guitarristas desenvolvem o seu estilo, aprendendo do seu próprio jeito. Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que isso aí é uma lição pra vida. E isso é uma das minhas maiores alegrias de ensinar inglês pra músico, é porque músico entende isso. Entende que método existe, que ter um mentor é importante, ter alguém lá explicando pra você, mostrando pra você como faz é importante, mas que no fim das contas, você é que tem que encontrar o seu jeito de aprender o negócio. E no inglês é a mesma coisa. Quanto mais o seu jeito você conseguir fazer, melhor. Mas se você ainda não faz ideia de como fazer, então chega mais que eu vou te ajudar. Então vamos lá, como sempre o link para o vídeo original tá aqui na descrição. Eu gosto muito do conteúdo do Rick Beato, como vocês podem perceber. O meu sonho é ir lá no estúdio dele, gravar uma conversa com ele, transformar numa aula bonitona aqui, ó, para vocês. Quem sabe um dia, né? O Rick tem os cursos dele também. Tem curso de guitarra para iniciante, tem curso de ouvido, curso de guitarra profissional. Então agora foco no inglês e depois vai lá no canal dele para você ver o tipo de conversinha, o tipo de gentinha que frequenta aquele canal. E todo o conteúdo que você pode acessar aprendendo inglês. Então a primeira frase é essa aqui, ó. So you were talking about two things before. So you were talking about two things before. So you were talking about two things before. So, então, você, were, estava. E aí eu quero que você repare o seguinte, esse verbo aqui, ó, estar, tá no passado, né? Estava, porque no presente seria você estar com acento, né? Mas não vou colocar acento não, porque isso aqui é aula de inglês, não é aula de português, não. Mas tá, estava, ou seja, tá no passado. Se fosse estar, no inglês seria are. You are talking, você está falando. Mas não é, você estava, you were talking. Talk é falar, talking é falando. Então você repare que esse ing aqui é a forma contínua, a gente chama de present continuous, ou ainda gerúndio, é aquilo que você está fazendo. You were talking, você estava falando. Ou you are talking, você está falando. Ah, vou botar acento então? Mas tá bom, então voltando lá. Mas Danilo, por que tá de cor diferente aqui? Porque a gente vai se aprofundar mais nesse tempo verbal na segunda aula, que é a aula de gramática e vocabulário, que vai lá na área de membros. Mas depois eu falo mais sobre isso. So you were talking, então você estava falando about, sobre, two, duas, things, coisas. Você veja que no inglês, substantivos. Substantivo, gente, é nome de coisa. Pensa assim, ó, no inglês tem uma palavra muito mais simples para substantivo que é noun.
Essa palavra aqui, ela me lembra nome. Nome de coisa, entendeu? Substantivo. Celular é substantivo. Copo é substantivo, entendeu? Samambaia é substantivo. Suco é substantivo. Então, o substantivo no inglês, quando vai no plural, na maioria dos casos, não é sempre, mas na maioria dos casos, vai com S no final. Tá? Igualzinho no português. Então, thing é coisa. Things são coisas. E before, antes. Então ele diz, so you were talking about two things before. So you were talking about two things before. He was talking about liquid tension. He was talking about liquid tension. He was talking about liquid tension. And about selective picking. And about selective picking. And about selective picking. And about selective picking. Ele was talking. Olha só se não é a mesma ideia daqui de cima. Estava falando. Were talking. Was talking. Qual que é a única diferença? É o was, certo? E por que tá diferente? Por causa da pessoa. Porque aqui é you e aqui é he. O was, que é o verbo estar no passado, tá conjugado aqui de acordo com o he. Você vai entender isso melhor na segunda aula. Não se preocupa. About, como a gente já viu, about é sobre liquid tension. Liquid tension é um projeto do John Petrucci. E about, novamente, né, sobre selective picking, palhetada seletiva. Então, selective é uma qualidade de palhetada, certo? Palhetada tem de vários tipos. Essa é uma palhetada seletiva. Pensou em qualidade, lembre-se, a qualidade vai antes do objeto. Carro preto, a gente fala black car. Então, black vai antes de car. Palhetada seletiva, vai antes de palhetada. Selective picking. He was talking about liquid tension and about selective picking. So I have my dumbed down selective picking. So, então, eu, have, é o verbo ter no presente. Então, eu tenho a minha. Danilo, mas aqui é uma palavra só. Aqui tem o a. Cadê o a no inglês? Eles não falam a, eles só falam my mesmo. Eles não falam the my ou qualquer coisa do tipo. É só my. Então, so, eu, have, tenho, a minha, dumbed down, versão simplificada. Pô, então dumbed é versão e down é simplificada? Não. Dumbed down é uma expressão que quer dizer algo parecido com versão simplificada. De verdade mesmo, a palavra dumb, assim, ó, sem ed, sem nada, só desse jeito, ó. Dumb significa burro. Ou a gente pode pensar no verbo emburrecer. Quando a gente coloca ed no final de verbos regulares no inglês, esses verbos ficam no passado. Aqui não é exatamente passado. Aqui a gente está pensando em algo como emburrecido. É uma característica. E down tem uma ideia de diminuir, de para baixo. É como se você reduzisse uma coisa, emburrecesse ela. Em outras palavras, que você simplifica, entendeu? Putz, muito difícil lembrar isso. A explicação não me ajudou a entender. Tudo bem, não se preocupe. Existem métodos para você se aprofundar mais em vocabulário e eu vou falar disso num outro momento, mas saiba que se tá em outra cor aqui, é porque na segunda aula a gente vai falar mais sobre essa expressão. Então, my dumbed down selective picking é a minha versão simplificada da palhetada seletiva. But I don't have a cool name like that. But é mas. Sou eu. Don't, para todos os efeitos, é não. Mas a gente vai ver na segunda aula que don't é a junção de do com not. E que, na verdade, esse do tá aqui para te dizer assim, essa frase que você tá lendo aqui tá no presente. Ela não é no passado, não é eu não tinha, não tá no futuro, não é eu não terei, é no presente. Eu não tenho. I don't have, eu não tenho. A gente vai ver isso daqui tudo na segunda aula. A cool name, um nome legal. Cool é legal, name é nome. Mais um caso de inversão aqui. Nome pode ser qualquer um, mas aqui não. Aqui é um nome legal. Legal é uma característica do nome, por isso legal vai na frente no inglês. Cool name. Cool name. Nome legal. Like that. Como esse. Pô, mas like é gostar, não é? Não é curtir? Pode ser, mas nem sempre. Nesse contexto e em vários outros, você vai ver o like como. Aí o Rick fala, ok. Eu sei que foi muito difícil entender, então vamos ouvir de novo. Mais uma vez. Deu pra pegar aí, né? So the best name I can come up with is the bouncy ball technique. The best name I can come up with is the bouncy ball technique.
So, então, a essa altura você já entendeu que so é então, né? Muito bem. Esse aí é o poder da repetição. E ai, meu Deus, como é bom dar aula pra músico, porque músico sabe disso. O cara pega lá, ó, vou ficar aqui, ó. Até o negócio sair. So, the best name, the best. O melhor name. Nome. Eu. Pô, faltou o que? Pois é que no inglês eles não falam que. I can. Eu consigo, ou eu posso, né? O can tem essa ideia de habilidade, de você conseguir fazer algo, você poder fazer algo. Come up with. Pensar. Nossa, isso aqui tudo é pensar? Sim. E a gente vai elaborar mais sobre isso na segunda aula, porque isso daqui é uma construção que não existe no português, é uma construção muito particular do inglês que a gente chama de phrasal verbs. E só para não dar nada, esse phrasal verb exige que você use a preposição with, que quer dizer com. Então você vê que não tem nada a ver com pensar, mas tem essa ideia. E a gente vai falar mais disso mais para frente. Is, a bouncy ball technique. Veja só que a palavra technique está no final e aqui técnica está no começo. É exatamente a mesma lógica das outras inversões que a gente viu. Técnica pode ser qualquer uma, mas essa daqui é a técnica de bouncy ball, ou melhor, da bouncy ball, né? Da bola saltitante. Outra coisa, bola pode ser qualquer uma, mas essa daqui não é qualquer bola. Essa aqui é a bola saltitante, por isso que bouncy vai antes de ball, certo? Então, prestem bastante atenção nessas inversões, porque elas são menos complicadas do que parecem. Elas são uma simples inversão. Elas seguem um padrão. Se você reparar nesse padrão várias vezes, você vai fixar e vai ficar mais fácil de você entender quando você bater o olho. E aí o Rick diz, which is, que é, which is. So, all it involves is... So all it involves is it's basically these types of technique that make it sound like you're playing more than you actually are. So não vou nem falar mais, né? Você já sabe que é então. All it involves, all, tudo, it, ela. Repare, tá vendo que tá em amarelinho aqui embaixo e aqui em cima? É porque it é ela. Ah, mas não é isso? Não é isso. Pode ser, mas não é sempre. Aqui, ele tá falando da técnica. Por isso a gente pensa no português como ela, porque técnica é feminino. No inglês não. No inglês não é feminino. No inglês é it. Feminino é she. E she a gente não usa para coisas. A gente usa só para seres humanos do sexo feminino. Mas e esse o que aqui? Esse o que é do português. Não daria pra gente falar só então tudo ela. No inglês dá certo, não tem problema. So all it, mas no português não. Então por isso que foi esse o que aqui. Esse o que não vai no inglês, só no português mesmo. So all it involves, tudo que ela envolve is, basicamente, diquinha, viu LY no final? Pensa em mente. Básico ou básica é basic. Só, sem isso aqui, ó, sem isso aqui. Basically, basicamente. So, all it involves, então tudo que ela envolve is basically esses types, tipos of techniques, técnicas that, que make, fazem it. Pô, o it não tá aqui. Ele não tá aqui porque no inglês ele tá ocupando a posição de sujeito vazio. E isso é um ponto de gramática que a gente não vai comentar aqui agora, mas a gente vai comentar na aula de gramática. Então, make, fazem, it sound like, parecer, mais um conjunto de palavras que no português aparece como uma só, que a gente também vai comentar na segunda aula. Sound like you're playing. Lembra que mais cedo eu falei para vocês do you were talking, que se fosse no presente seria you are talking. Ela poderia ser também you're talking, você está falando. Nesse caso aqui, é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem you're playing, que é you are playing. O que quer dizer you are playing? Você está tocando. Então, make it sound like, fazem parecer, you're playing, que você está tocando, more é mais, than, do que, you, bom, mas aqui não tem você, mas poderia ter, concorda? É que no português a gente pode deixar um sujeito vazio, assim, ó, eu não preciso colocar o você ali de novo, você já sabe que eu tô falando de você, no português não tem problema fazer isso, no inglês não, no inglês eu preciso ter o you aqui, mas a gente vai falar de sujeito vazio na segunda
segunda aula. More than, mais do que, you actually are. Você realmente está. Actually, eu sei que muita gente pensa que é atualmente, mas não é. Atualmente é currently. É essa palavra aqui, ó, currently. Isso aqui é atualmente. Actually é na verdade, ou ainda, realmente. Se você levar em consideração aquela lógica de que terminou em ly, termina com mente, aqui ela funciona também. Então, actually, realmente, está, que é are, né? Veja só. You're playing, você está tocando. Está é o are. E aqui também. You actually are. Realmente está. Vamos para a próxima frase. Right? So they're like these illusions, musical illusions. So, Right? Certo? So they're like... Então elas são... Ou are aqui de novo. Elas são... Pô, mas não é estar? Pois é. Esse verbo pode ser ou estar. Esse é o famoso verbo to be. O verbo to be pode ser ou estar. Depende do contexto. Nesse aqui não faz sentido ser estar. Tem que ser Nossa senhora. Desculpe aí se ficou confuso. So, they're like... Então, elas são tipo... Eu posso trocar esse como por tipo, né? Elas são tipo... Tanto faz, né? Pode ser tipo, pode ser como. Só troquei aqui para trazer um pouco mais de variedade para você. Pra você entender que o like a gente usa também para falar isso aqui. Tipo. So, they're like these illusions. Essas ilusões. These illusions. Musical illusions. Ilusões musicais. Mais uma inversão aqui, ó. Ilusões pode ser qualquer uma. Essa daqui não é qualquer tipo de ilusão. É ilusão musical. Por isso, no inglês, musical vai antes. Musical illusions. So in this case, with the song Paradigm Shift, it's in G. in this case, with the song Paradigm Shift, it's in G. Então, neste... In this, tá, gente? Neste é a junção de duas palavras no português. É a junção de em com este, que vira neste. No inglês, pensa assim. In é em, this é este. E os dois juntos formam neste. Neste caso, in this case, with the song. With é com, the, a, pode ser o também, pode ser as também, pode ser os também, mas aqui só faz sentido ser a porque é the song, a música, não é the songs, senão seriam as músicas. Pô, mas não tem que colocar isso aqui no plural também, falar this? Não precisa, the pode ser as quatro coisas, o a, os, as. Então, with the song Paradigm Shift, com a música Paradigm Shift, it's in G. It's é a junção de duas palavras também. It is. Is é o verbo ser, no caso está conjugado com o it, então é ela está. Na verdade, a gente pode usar o verbo ser aqui também. Ela é em sol, concorda? Não, eu discordo de mim. Só pode ser o verbo ser aqui. A música ela é em sol, ela não está em sol. Só você mudou a afinação dela, mas não é isso. A original é em sol. Então é isso. Ela é em sol. It is. It's in G, em sol. And the line is like this. And the line is like this. And the line was like this. And the line is like this. E a linha, a line, linha, is, é, like this, assim, certo? Se acostume a guardar conjuntos de palavras. E quando você fala inglês, você não fala em palavras separadas, você fala em conjunto de palavras, entendeu? Então se você procurar gravar conjuntos de palavras, tipo essa, like this, tipo, você tá mostrando alguma coisa pra alguém, você mostra pra pessoa e fala assim, ó, like this. Ó, é assim que faz, ó, like this. Na hora que você tá ali praticando seu instrumento, por exemplo, imagina que você tá mostrando pra alguém como é que faz, e aí você toca e fala assim, ó, like this. Isso é um bom jeito de você praticar, sacou? Muito bem, seguindo. Right, but I wanted to play that at fast tempo, so what I ended up doing was picking the first note. Right, but I wanted to play that at fast tempo. Então, right, certo? But, mas, eu, wanted, queria. Lembra que eu falei mais cedo que se a gente coloca ed no final de verbos regulares, esses verbos viram passado? Want é o verbo querer. Aqui ele está no passado, ó. Queria. Guarda isso na cabeça, você vai ver muito isso. But I wanted, mas eu queria, to play. To play, essas duas palavras, mais uma vez, palavras funcionando em conjunto. To play quer dizer tocar. É o verbo tocar. Esse to aqui é uma marca de infinitivo do verbo. O que é infinitivo? Todo verbo que você pensar na forma terminada em ar, er,
ir e or. Ar, ir e or. Quando eu forço esse R paulistano, fica uma graça. Lá de onde eu venho é ar, ir, or. Or, na verdade. Que o único verbo que me vem na cabeça com or é opor. Toda vez eu dou os mesmos exemplos. Falar, correr, sorrir, opor. Toda vez que você vê verbos terminando em ar, ir, or, você tá vendo um verbo no infinitivo, certo? E no inglês, como não dá pra pensar aqui em ar, ir, or, o que a gente tem é o to, que vai antes do verbo. Então isso aqui é um infinitivo. But I wanted to play, mas eu queria tocar, terminado em ar. That, tocar isso. At, em, fast tempo, tempo rápido. Oh, e o não tem? Pois é, poderia até ter no inglês. Poderia ser at a fast tempo. Estaria bom, mas não foi o que o John Petrucci falou. Veja só. But I wanted to play that at fast tempo. I wanted to play that at fast tempo. Vou botar mais devagarzinho para vocês. But I wanted to play that at fast tempo. Play that at fast tempo. At fast tempo. Então você vê que ele fala at fast tempo, não at a fast tempo, at a fast tempo, at fast tempo. Você vê que o próprio Docs quer corrigir aqui, quer colocar at a fast tempo. Provavelmente, se você for olhar a gramática disso aqui, realmente o A, gramaticalmente, pode estar correto. Mas, pô, John Petrucci é um falante nativo, e se é que isso aqui é um erro, não é nenhum erro grotesco, não atrapalha a compreensão, então, vida que segue. At fast tempo, em um tempo rápido. What é o que eu, não tem eu aqui, né? Mas poderia ter. O que eu acabei fazendo, ou o que acabei, vou colocar eu, vai. O que eu acabei fazendo, what I ended up é acabei, mais um conjunto de palavras que funciona como uma, é um phrasal verb, que a gente também vai comentar na segunda aula. What I ended up doing, o que eu acabei fazendo. Veja só que nesse caso aqui o ing realmente é endo, fazendo, né? É o NDO do português. Então, o que eu acabei fazendo, what I ended up doing was, foi, ou was aqui de novo, que é o passado de ser ou estar. No caso aqui, é o verbo ser no passado, não é o verbo ir. Eu sei que confunde, porque é igualzinho, a mesma palavra, mas é o verbo ser. Então, foi, was, picking, palhetar. Oh, não tinha que ser palhetando aqui? Me diz você, faz sentido? O que eu acabei fazendo foi palhetando a primeira nota. Olha, para mim até faz, mas palhetar também faz. E aqui no inglês eu sei que isso aqui não é palhetando. E eu não vou entrar nisso aqui agora porque é um assunto um pouco mais avançado, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Mas existem diversos casos em que você vai usar o verbo com ing que ele não vai significar a forma contínua, o gerúndio, o fazendo, o andando, o desenrolando. Então, was picking foi palhetar, the first, a primeira, a first, primeira, note, nota. Picking the first note, pulling off, and then picking the next note on the next string. Então você vê que ele dá uma gaguejada ali, ele começa falando, fazendo um hammer-on, ele ia falar fazendo um hammer-on aqui, né? Hammer-on, pô. Falando português tem que falar hammer-on. Agora falou em inglês, hammer-on, certo? Mas ele começa falando hammering, ele ia falar hammering on, e se a gente for traduzir ao pé da letra, quer dizer martelando. E se você parar pra pensar, é realmente esse o movimento que o dedo faz, é você martela a nota. Hammering on, mas ele só fala hammering e se interrompe. I'm sorry. Me desculpe, pulling off, fazendo um pull-off. E repara que nesse caso aqui, faz completo sentido a gente pensar nisso como sendo o gerúndio. Porque ele fala hammering, e aqui a gente traduz como fazendo um hammer-on. E depois ele fala pulling off, pulling com ing, ou seja, fazendo um pull-off. And then, e and, né? Então, then, picking, palhetando, ando, picking, the next, a próxima, note, nota, on the, na. Mais um caso aqui de duas palavras que funcionam juntas, porque na é, na verdade, em e a, em mais a, que juntos formam na, por isso, on the next string, próxima corda. Mais uma repetição muito legal aqui, ó, next, the next. A próxima nota na próxima corda. The next string. So it starts on the G, pull off, and then I'm hitting a G again. So it starts on the G,
pull off, and then I'm hitting a G again. So, então, it starts, começa, ou it aqui em posição de sujeito vazio. Para te dar uma pequena ideia do que é um sujeito vazio, se eu te perguntar assim, quem que começa? Então, começa no sol, quem começa? Nessa frase aqui, você não sabe me dizer quem começa, não está dito na frase quem começa. Você sabe que é o riff que começa, porque o contexto te diz que a gente está falando do riff, mas na frase não tem assim, ele começa, certo? Tem só começa. Começa no sol. Por isso tem it aqui. Porque eu não posso falar no inglês. So, starts. Eu não posso. Eu tenho que ter um sujeito aqui. Tem que ter it. So, it starts. Começa. On the. No. Em mais o. Que vira no, né? On the. G. Sol. Pull off. Puxa. Que é literalmente isso que você faz quando você faz um pull-off, né? Puxa e solta. Pull-off. Já expliquei isso na aula do Paul Gilbert, mas vou explicar de novo. Pull é puxar e off tem essa ideia de desligar, desconectar. Você já viu o off provavelmente em algum aparelho aí eletrônico da sua casa. Então tem essa ideia de soltar. Por isso que é pull, puxar, off e solta. And then... E então, mais uma repetição. Ó. Na frase de cima a gente estava vendo isso. And then, e então, e agora estamos vendo de novo. And then, e então, I'm, estou. Por que é estou? Isso aqui tem I am. Porque am é o verbo estar conjugado na primeira pessoa, que é o I. Ou seja, é eu estou. Concorda que eu não posso... Se eu falar você estou, a frase fica estranha. Por que fica estranha? Porque estou está conjugado com a primeira pessoa, que sou eu. Igual no inglês, certo? Só que no inglês, o verbo precisa ter um sujeito. Eu não posso largar um sujeito vazio. Por isso eu tenho que colocar I. E no português eu não preciso. Por isso, I'm hitting. O verbo hit, na verdade, é bater. E pode ser bater tanto de bater uma nota, quanto de bater de dar porrada mesmo, ou de colidir. Mas aqui está traduzindo como tocando, que dá na mesma, porque o que importa é a gente saber o que ele está querendo dizer e não a tradução necessariamente. Muito embora a gente esteja estudando com a tradução, porque para muita gente isso ainda é necessário. And then, e então, I'm hitting a G, um sol. Eu estou tocando um sol again. Again é de novo. Aí, tá bem. Jogar a próxima frase para baixo para ela não ficar dividida. So you have the same note repeated, right? So, aqui é interessante reparar que ele não fala so you have it. So you have it, so you have it. É bem rapidinho. So you have the same note repeated, right? So. Right, so. Você vê que é bem pequenininha assim a pronúncia, né? Não é um negócio right, so. Isso sou eu aqui, professor, exagerando a pronúncia para facilitar para você entender. Mas no dia a dia é pequenininho. So you have... é assim que ele fala. So you have the same note repeated. So you have the same note repeated. Right, so? Right, so? Então, você, you, have, tem, the same, a mesma, note, nota, repeated, repetida. Right? Certo? So, então, e aí ele vai lá e... And the pick I'm going up and then down, up, down. And the pick I'm going up and then down, up, down. And e the pick, a palheta, I'm going, eu estou indo. Go é o verbo ir mesmo. O am a gente viu que é o to be, é o ser ou estar. E aqui ele está com ing e essa combinação do sujeito com o verbo to be, com um verbo principal, com o ing, forma isso aqui que a gente já viu algumas vezes hoje já. Olha só como a repetição é legal. Eu estou indo. I am going. Eu estou indo para cima. Para cima é up. Pronto, acabou. Só up. I'm going up and then. E então mais uma repetição. And then. Então down. Para baixo. Up, cima, down, baixo. And then down, up, down. So this is really simple. It's going... So this is really simple. Just going. Então, isso, this, is, really, realmente. Olha lá o LY de novo. Ó. Real é real. Really, realmente. Simple, simples. Just going, só fazendo. E aí ele mostra. Tchá, 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 tchá. And then if you mute the strings as well, it sounds like you're almost picking every note. Aqui ele dá uma soltada na pronúncia também no final, né? Já vou explicar, já vou mostrar pra você. And then, mais uma vez. E então, if you mute, se you, você, mute, abafar. Pode ser mutar também. Mute tem essa ideia de abafar o som. Mute the strings, as cordas, as well. Também, mais um par de palavras aqui para você guardar. As well. Então,
Se você abafar as cordas também, if you mute the strings as well, it sounds like, parece, sounds like quer dizer parece, né? A gente viu isso mais cedo, viu? Acho que viu, né? É, aqui ó, sound like, parecer, it sounds like, parece. Olha o it aqui em posição de sujeito vazio. Olha o it aqui em posição de sujeito vazio. Ele parece, não dá para colocar aqui, fica estranho. Então, quem que parece? O que parece? Não dá para saber. É sujeito vazio. It sounds like, parece. You're almost. Você está almost. Quase. Picking, palhetando. Everything. Tudo. Certo? E o que eu falei que ele soltou da pronúncia? Foi esse everything que ele fala no final. Ele parece que fala um everything. Everything. It sounds like you're almost picking everything. Escuta só. It sounds like you're almost picking everything. It sounds like you're almost picking everything. Everything. It sounds like you're almost picking everything. É, não é muito claro. And actually the song The Alien, that's on the latest Dream Theater. And actually the De novo. And actually the O cara tá cada vez mais violento. and actually the song The Alien that's on the latest Dream Theater. Yeah. And actually, e na verdade, lembra que antes ele traduziu como realmente? Aqui faz mais sentido pensar nessa palavra como sendo na verdade. E eu comentei isso quando eu falei sobre o actually antes, né? Muito bem. And actually, e na verdade, the song, a música, The Alien, que é o nome da música, então não se traduz. That's on, that's, que está. Isso aqui é that is, tá? That is. Is é está e o that é que. That pode significar outras coisas também, mas aqui é que. That's on the, no, lembrando, on the trabalham em conjunto aqui. Então, no último, que em inglês é latest. Latest, na verdade, tem uma ideia de mais recente. Não é só último, porque o último pode ser last. E aí, last pode ser usado para falar de alguém que está no final de uma fila. É o último da fila, não é necessariamente o mais recente. Sacou? É sutil a diferença, mas ela existe, é importante observar. Então, the latest Dream Theater, no último, literalmente ficaria no último Dream Theater, mas na verdade o que ele quis dizer foi no último álbum do Dream Theater. E aí o Rick diz, yeah, e o Petrucci continua. The one that won the Grammy. Did I say that? The one that won the Grammy. Did I say that? É um fanfarrão mesmo. The one. Ah, olha só. The one e a estão em amarelinho. Porque esse a tá escondendo por trás dele a palavra música. É como se ele dissesse aquela que ganhou o Grammy. No inglês, esse a é the one. Eu sei que é estranho, que você traduziu ao pé da letra, é como se você dissesse o um ou a uma, mas é assim que eles falam no inglês. E o que resta para nós é acostumar, certo? Então, the one, a, that, que, won, ganhou. Won é o passado de win, por isso aqui é ganhou e não ganha ou ganhará. Ah, por que não é ganhava? Porque aí a gente vai falar de uma outra estrutura que é o used to win. Used to win. Essa estrutura aqui quer dizer algo como costumava ganhar, used to win. Como não é isso que a gente quer dizer, vamos ficar com won mesmo, ganhou. Aqui ganhou, the one that won the Grammy, o Grammy. Did I say that? Então ele pergunta, eu disse isso? The one that won the Grammy. Did I say that? Fanfarrão. E aí reparem o seguinte, a gente vai falar mais sobre isso na aula de gramática e vocabulário, mas esse did que está aqui no começo, ó, assim como o do que a gente viu lá em cima, bem aqui, I don't have, lembra que isso aqui é do not. E aí eu falei para você, esse do aqui indica que essa frase está no presente. Lá embaixo, por se tratar de uma pergunta, eu preciso começar com esse verbo auxiliar, que nessa frase só tem o papel de me dizer, olha, essa frase está no passado. E até por isso, esse verbo aqui, say, que é dizer, não vai no passado, porque o did já está indicando que a frase está no passado. Ah, isso aqui está muito confuso. Como eu disse, não se preocupe. Na segunda aula você vai entender isso melhor. Did I say that? Eu disse isso? Então, that é isso. Muito bem. Próxima frase. That actually starts with that technique. That actually starts with that technique. That, isso aqui foi traduzido dessa forma porque esse that, na real, ele está apontando para a música. Assim, ele está falando aquela música, that
Mas no português soa mais natural falando ela em vez de aquela. Ela, na verdade, that actually starts, começa with, com, that, essa, technique, técnica. Right. So, Ai, somzinho do Mesa Bug, né? right. So I could have picked everything. Right, so I could have picked everything. Everything de novo aqui, ó. Certo? Então, I could have, poderia ter. Could é o poderia. Have é o ter. Essa estrutura aqui é muito interessante. Ela acontece em tudo quanto é lugar na língua. E a gente vai falar dela em detalhe na aula de gramática e pronúncia. Não perca. Everything. Tudo. Que mais uma vez ele fala com a pronúncia bem relax. I could have picked everything. E aí ele segue. Right. Different kind of vibe. Even like as it goes into the song. Right? Certo? Different kind of vibe. Diferente, different. Kind, tipo. Kind, tipo. Of, de, vibe. Que é a mesma coisa. Even, mesmo, like, tipo. As it goes into the song. As it goes into. Esse as, a gente vai pensar nele como conforme. It goes into. Entra. E esse it aqui, o que é? Ah, duvido se adivinhar. Duvido. Dá uma dica, hein? É sujeito vazio. Tô bem. Acertou, hein? Garoto. As it goes into. Conforme entra. The song. Na música. So it's not like it's a hard riff or anything. So I mean, it's not like it's a hard riff or anything. But Ele fala ele começa a falar quer ver, ó? So, ele fala assim, ó. O que quer dizer isso aqui? Eu vou apagar isso daqui porque dá uma quebrada no fluxo do texto, mas é algo que acontece recorrentemente na fala do dia a dia, que é o que você está observando aqui nessa conversa. Esse é um inglês nativo mesmo, de falantes nativos, falando com falantes nativos. Então esse é como se ele dissesse assim, quer dizer, porque mean, você vai procurar por meaning, que é significado, que é querer dizer. I mean é tipo, eu quero dizer, quer dizer, eu quero dizer. It is é uma. É isso que ele quer dizer. É uma. Então, quer dizer, é uma. E aí ele começa a falar mesmo. It's not like. Blá, 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 e ele vai embora. Mas primeiro ele dá essa gaguejadinha aqui. É isso aqui que você ouve, ó. So, sacou? So, E aí vamos pra frase mesmo, então. it's not like it's a hard riff or anything. It's not like it's a hard riff or anything. Então, não é como se. Isso aqui tudo é. It's not like. It's not. Não é. Like vai ser como se. It's como se fosse um. Fosse um. Mais uma vez. It em posição de sujeito vazio. Grudado com is, que é o verbo ser. It's fosse um hard riff difícil. Or anything. Ou algo assim. A palavra anything pode significar qualquer coisa ou nada, dependendo do contexto. E digo mais, nesse contexto aqui, ele tem essa ideia de ou algo assim. Existe a expressão something like that, que é mais ao pé da letra do que seria o algo assim. Mas também é comum usar o anything e, por enquanto, é o que tem para hoje. But I think the combination... Vamos ouvir. But I think the combination of picking some of the notes, pulling off, and then muting the strings. But I think the combination, mas, eu, think, acho, então, mais uma vez, pulando o que, né? O que só faz sentido no português. Poderia ter no inglês? Poderia ser I think that the combination, esse that, poderia ser o que. Mas, frequentemente, ignora-se o que. E foi o que ele fez aqui. The combination, a combinação of picking, de palhetar, mais um exemplo de que ing nem sempre quer dizer gerúndio contínuo, of picking, de palhetar, some of the notes, então some são algumas, of, das, of é de mais as
forma as. Então aqui a gente não vai pensar no of sozinho, a gente vai pensar no of the, certo? Some of the notes. Algumas das notas. Pulling off. Puxar. And then, e então, muting the strings. Abafar as cordas. Especially when the amp is set and you have like this great expressive gain and all that. Especially when the amp is set. Especially when the amp is set. Especially, especialmente, right? Muito bem. Especially when, quando, the amp, o amplificador, está set, configurado, and you, você, tem, like, tipo, this é esse, great, grande, expressive, expressivo, gain, ganho, mais algumas inversões aí, vai observando, and all that, e tudo mais. Ah, então that é mais? Não. All that and all that. É só o jeito de falar mesmo. Pensa nisso aqui, ó. Grava esse bloco aqui, ó. And all that. And all that. Grava esse bloco e saiba o que ele significa e tudo mais. Que aí você vai saber usar ele na ocasião certa. I think it's a much more effective technique. I think it's a much more effective technique. Então eu penso, it's é, no caso, que é, porque no português a gente precisa ter esse que, né? Eu acho que é uma, much more, muito mais. Much é muito, more é mais, certo? Much more effective technique. Uma técnica muito mais eficaz. Eu acho que agora você podia fazer o exercício, em vez de eu pegar e explicar para você, você podia fazer o exercício de pausar o vídeo e observar cuidadosamente a inversão que rola bem aqui, ó. A much more effective technique. Faz isso aí. Muito bem, então agora vem o Tosin. Vamos ouvir ele? It's funny, we were talking about transcription earlier and how you have to listen in a really detailed way. It's funny. É engraçado. Olha esse é aqui, ó, sem sujeito. Quem que é? Quem que é? É o sujeito vazio. Por isso, it is. É mesmo, o verbo ser, né? É is. Fechou? O it é o sujeito vazio. It's funny. Funny, engraçado. We were talking. Isso aqui a gente já viu mais cedo, né? Nós estávamos falando, ou a gente estava falando, about, sobre transcription, transcrição, earlier, antes. Earlier também pode querer dizer mais cedo, certo? A gente estava falando sobre transcrição mais cedo. A gente estava falando sobre transcrição antes. We were talking about transcription earlier. And how, como, you, você, have, tem, to listen. To listen, lembra do infinitivo que eu falei? O to é a marca do infinitivo, que vai junto com o listen. Ouvir. To listen é ouvir. Você tem que ouvir. O que é por conta do português, não por conta do inglês. In a, de uma. Pô, não deveria ser em uma. Se fosse ao pé da letra, sim. Mas no português a gente não fala em uma. A gente vai falar de uma maneira. In a really detailed way. Mais uma inversão rolando aqui, ó. Porque maneira mesmo é way. Way quer dizer maneira. Really é realmente. E detalhada é detailed. A really detailed way. Mas um lugar bom para você pausar e analisar e guardar na sua cabeça que é dessa forma que você fala. Muito bem. Seguindo agora para uma frase bem longa do Tosin. And now that I'm seeing that you are picking it, I'm realizing that the fact that I thought that you were plucking it is inconsistent with what it actually sounds like. Now that I'm seeing that you're picking it. Now, agora, that, que, estou, certo? Porque tem I am aqui. Am é estou, não posso ter sujeito vazio, por isso tenho I aqui, e eu posso contrair o am junto com o I, vira I'm. Now that I'm, agora que estou seeing, vendo, o ing, vendo, that, que você, you, are, está, picking it, palhetando. E esse it, o que está fazendo aqui? Está fazendo posição de objeto. Está na posição de objeto. Não vou entrar nisso aqui agora. Isso aqui é assunto para um outro momento. Vamos seguir.
I'm realizing, estou percebendo, realize tem essa ideia de realizar, mas realizar no sentido de se ligar, de acordar para a realidade. I'm realizing, eu estou percebendo, estou realizando that, que, the fact, o fato, that, que, ou de que, I thought, eu pensei, thought é o passado de think, e não penso. The fact that I thought, fato de que eu pensei, that, que, you were, você estava, plucking it, dedilhando. Aqui ele traduziu como dedilhando, mas você sabe para que mais que a gente usa o verbo pluck? Eu tenho certeza que tem outros usos que eu não estou lembrando agora, mas um que eu lembro é de tirar pelo com pinças. Você fala que você está plucking the hair. Não sei para que mais que se usa, mas inclusive aprendi esse termo no Sex and the City com a minha esposa, por isso que eu sei isso daqui. Odiadores dirão que eu estava assistindo Sex and the City sozinho. E digo mais, pode ser que seja verdade. Então vamos lá, plucking, dedilhando, né? Puxando ali as cordas. It is inconsistent. It is, quem que é? O sujeito vazio, por isso it. É inconsistente, inconsistent, with, com, what, como. Pô, mas what não é que? Sim, na maioria dos casos. Mas não aqui, porque essa expressão como um todo funciona junta. What it actually sounds like. Com como realmente soa. Então eu tenho aqui o actually, que é o realmente, e o sounds, que é o soa. Só que a expressão mesmo é what it actually sounds like. Como realmente soa. Mais uma aí para você guardar inteira. But I wasn't listening. Aqui o Tosin vai falar alguma coisa, mas aí o Rick entra falando e ele para de falar. But I wasn't listening. But that's the kind of thing that you develop when you learn something There you like go. that. Então o Rick fala, but that's the kind of thing that you develop when you learn something. E aí ele vai continuar, mas aí o John fala em cima dele, there you go. Então o que eles estão dizendo? O Rick diz, mas that, esse, is, é, ou ainda that's, né? Tudo junto. That's the kind of thing, o tipo of thing, de coisa. A gente viu essa palavra aqui hoje já, só que ela estava no plural, lembra? Lá no comecinho, things, aqui ela está no singular. Então esse tipo, o tipo de coisa, the kind of thing, that, que you develop, você desenvolve, develop, é o verbo desenvolver. When, quando, you, você, learn, aprende, something, algo. E o Petrucci fala, there you go. O que quer dizer? É isso aí. Saca só ele falando, there you go. Learn something There you like that go. in your There you go. and learn something. There you go. There you go. There you go. É isso aí. Então o Rick vinha falando, né? When you learn something in your own way. In your own way, Yeah. you develop your own style from that. In your own way. When you learn something, quando você aprende algo. When, quando, you, você, learn, aprende something, algo. In, do. In, no geral, não significa do. Mas no português é assim que a gente fala, então foi assim que foi traduzido. In your own way. Aqui o importante é você saber que da sua própria maneira, quando você for dizer algo assim, da sua própria maneira, você vai falar in e não of, ou sei lá. Qualquer outra coisa que faça você pensar que você está usando o do. In your, do seu, your, seu, own, próprio, way, jeito. You, você, develop, desenvolve, your own, seu próprio, style, estilo, from that, a partir disso. Aqui foi traduzido como a partir, porque a preposição from, no geral não, ela tem a ideia de origem, por isso a partir. Não sei se você já reparou que quando você escreve um e-mail ou quando você compra uma passagem de avião, geralmente tem de onde está saindo o e-mail ou o avião e para onde que está indo o e-mail ou o avião. De onde está saindo, geralmente está escrito from, que indica origem, e para onde está indo, geralmente está escrito to. Então, from indica origem, to indica destino. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você ouvir to, pensa em direção. Não é sempre, você tem que olhar o contexto, mas o to pode ter essa ideia também.
E o from tem essa ideia de origem. Por isso, a partir disso, from that. Você desenvolve seu próprio estilo a partir disso. You develop your own style from that. By the way, ele ia continuar falando, mas ele também se interrompe. Então ele fala pela maneira ou pela forma, né? By the way, como. Esse como não tem ali, mas ele apareceu aqui na tradução porque fazia sentido. Whereas if you see a tutorial or John shows you how to play this. Esse whereas, geralmente a gente usa quando a gente está comparando duas coisas. Ó, tem esse negócio aqui, ao passo que esse negócio aqui é melhor. Então esse ao passo que é o whereas. Enquanto que, né? Enquanto que see, if, you, você, see, vê, tutorial, where, onde, John, o John, né? Shows you, te mostra, shows, vem de show, que é o verbo mostrar. Então, shows you, te mostra ou mostra a você. How to play, como tocar. Mais uma vez aqui o infinitivo com o to, tocar. To play. How to play. Como tocar. This. Isso. Then you're just learning it his way. Vamos lá, vamos ouvir. Then you're just learning it his way and not getting as much out of it, I don't think. Then you're just learning it his way. Then, então, você está, you are, lembra? Essa altura você já viu isso aqui algumas vezes. Já tem que começar a agarrar na tua cabeça. Vai agarrar mais depois que você fizer a lição que eu vou te passar. Fica esperto aí. Then você está apenas, learning, aprendendo it. Não aparece na tradução, porque é um objeto do verbo learn. You're just learning it. Você está apenas aprendendo his way, do jeito dele. His é a palavra equivalente ao dele no português. Então essa palavra ela funciona como uma qualidade no inglês. E qualidade vai antes das coisas. A palavra way quer dizer jeito. Jeito pode ser qualquer um, mas aqui a gente está falando de um jeito específico. Qual que é a qualidade desse jeito? É o jeito dele. Por isso, his way, a qualidade vai antes do jeito, certo? Then you're just learning it his way. Então você está apenas aprendendo do jeito dele. And não getting much out of it. Tirando muito proveito disso. A gente vai falar mais disso na segunda aula, mas get much out of it quer dizer isso, tirar muito proveito de alguma coisa. I don't think. Literalmente, I don't think quer dizer eu não acho, eu não penso. Mas foi traduzido como eu acho, porque a ideia que passa é essa. Poderia ser traduzido como eu não acho? Poderia, mas se você lesse, ó, faz isso, leia aí, ó. Então você está apenas aprendendo do jeito dele e não tirando muito proveito disso, eu não acho. Ok, mas fica meio estranho, concorda? Então vai lá. Porque o que importa, galera, não é a tradução. O que importa é você entender o que está sendo dito em inglês, sacou? O que importa é você entender que isso aqui pode ser dito dessa forma no inglês. Saca? Você não tem que falar I think. Você pode falar I don't think e tá tudo certo, tá correto. É diferente do português, mas é comum no inglês. E concluímos assim essa leitura maravilhosa. E o que você vai fazer agora para consolidar, para fixar esse conhecimento que você adquiriu na tua cabeça? Você que ainda não é assinante da minha área de membros, vai baixar o PDF que eu deixei disponível gratuitamente aqui na descrição, com o material de revisão dessa aula, um glossário em inglês sobre técnicas de palhetada e um exercício que você vai fazer e vai me mandar para eu corrigir pessoalmente e te mandar um feedback para você saber o que você precisa melhorar. As instruções estão no PDF. Você que já é assinante vai baixar o PDF de leitura, vai acessar os áudios da maneira que for mais conveniente para você e vai sair praticando seguindo o método que você aprendeu assim que você chegou na área de membros. E aguarde porque já já a aula aprofundada sobre gramática e vocabulário e a aula aprofundada sobre pronúncia vão estar na plataforma exclusivamente para você que é assinante. Você que ainda não é assinante, está a fim de saber mais, tem link aqui na descrição para você conhecer e em breve eu vou mostrar mais para vocês como tá ficando a área de membros, tá bonita, já tem aula, já tem lição. Se você entrar agora, você pega ela no comecinho e paga menos de 19 pila por mês. Então aproveita porque em agosto vai aumentar e eu só tenho como absorver 100 pessoas por esse preço. Senão eu fico doido de tanto trabalhar e haja minoxidil pra segurar meus cabelinhos, velho, na minha cabeça. Beleza, meus queridos? Fechou então. Beijo no coração de vocês, bons estudos and let's shine!